Fala aí galera, eu sou o T e a Konami é ardilosa. Ela vem comendo pelas beiradas e quando você espera que um determinado deck, de um determinado formato, de um determinado tipo, que na verdade é fogo, vai morrer, a Konami vai lá e lança uma pitadinha de esperança que na verdade é uma pitada de desespero. Hoje, meus amigos, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre um dos decks ainda dentro da lore da Diablo Star, né? Que é o deck de Azamina, que foi anunciado para a coleção de Rota, Rage of the Abyss e que já tá legal dentro do OCG. Pra gente, é a próxima Main Collection. Vai demorar um pouquinho, mas vocês vão entender porque eu tô querendo falar desse deck aqui. Eu fiz esse vídeo comentando sobre o metagame do OCG e por lá eu fiz uma análisezinha mostrando pra vocês mais ou menos como tá o formato agora, com as novas cartas de Rota, com uma banlist que provavelmente vai ser muito parecido com a nossa, que vai lançar daqui a pouco. Eu já comentei diversas vezes, igual um maluco com um capacete de alumínio na cabeça, mas se você quiser você pode me acompanhar aqui em cima falando sobre por que eu acho que os formatos vão se igualar. E nessa perspectiva, o Snake Eye no TCG na próxima banlist vai acabar tendo teoricamente um Snake Eye Ash A1, Seeker A1, Bonfire A2, nada muito longe disso, ou no máximo algum hit aqui antecipando um hit de lá, como por exemplo o banimento da Beatrice. Eu acho que essas coisas são plausíveis de se esperar. Pois bem, então esses decks que estão dentro dessa lore, e se você não sabe, o Snake Eye tá dentro da lore, por isso que a Witch fica o tempo todo com o Popla, aquele arrombado no ombro dela. Quando os decks vêm daí de alguma lorezinha, de uma lore principal que a Konami tá lançando, eles vão ter alguma camada de proteção. Não é Despia? Pois é, mesmo em alto nível de relevância no TCG, nada aconteceu com Despia, eles evitam isso. E não só isso, você pode ter certeza que suportes vão chegar. E no caso do Snake Eye, e na verdade os decks dentro da lore dele, tem uma carta que amarra tudo, que é a Black Witch. E a Witch interage com os Sinful Spoils. Pois é, então você está entendendo onde que a gente vai chegar, não é mesmo? Esse deck de Azamina, ele tem interação com os Sinful Spoils, interações muito boas, e isso dinamiza a forma do Snake Eye jogar. Eu já tive um vídeo totalmente dedicado a isso, a comentar um pouquinho sobre o desdobramento dentro do Snake Eye ali em cima. Aqui a gente vai falar especificamente dessa engrenagem que propicia isso, que são os Azamina. Pois é, meus amigos, talvez mais Snake Eye estejam à nossa frente aí no nosso horizonte. E muito disso pode estar amarrado com esse novo deck. Vamos tentar entender do que se trata esse deck de Azamina. O assunto é esse, partiu, então vamos lá! Mas antes de você prosseguir com o vídeo, dá um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network. Acesse tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas e ficar muito feliz por alguns minutos depois de você voltar e cair novamente na depressão que é a sua vida. Mas aqueles momentos onde você tá tirando a carta do pacote é simplesmente maravilhoso. E esses momentos valem a pena, mesmo que você tenha que colocar todo o seu salário dentro da TCG Network. Mas calma, que não vai ser o salário todo. Você vai usar o meu cupom. E com o meu cupom você ganha desconto. Acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora nós vamos pro próximo do vídeo. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então a gente vai passar por cima aqui dos efeitos das cartas de Azamina e tentar entender onde que eu quero chegar nessa explicação. Esse arquétipo novo aqui, basicamente se trata de monstros de fusão que vão estar no teu extra deck. Temos 4 fusão anunciadas, que são a Réa Silveira, a Mulhicilago, o Sol alguma coisa, e também a Moa Regina, uns nomes muito doidos. E esses nomes talvez até sejam um pouco familiares pra você, porque na verdade são transformações do arquétipo que já existe, White Forest. Então é o desenvolvimento da lore, digamos assim. Esse arquétipo ele tem uma dinâmica interessante, ele tem uma dinâmica diferente e não é todo dia que a gente vê. Inclusive, e um dos meus momentos de delírio, porque de fato eu ficava no meu tempo livre escrevendo alguns efeitos de umas cartas, eu ficava fazendo fanart, tá ligado? Eu ficava fazendo custom card pra alguns arquétipos que eu queria. Principalmente quando o Link Spec lançou, eu ficava imaginando, pô, mano, tem esse deck que eu gosto, eu quero um Link de Fluffle, como é que ele vai ser? Eu ficava escrevendo algumas cartas. E teve uma época que eu fiquei um pouco bitolado com Spellbooks. E aí eu fiquei imaginando como seria uma carta de Spellbook pra ele colocar um boss grande no campo, tá ligado? Eu ficava pensando nesse tipo de coisa. E aí eu pensava, mano, talvez venha uma Spellbook Fusion, que você faz uma fusão de um Spellbook usando o spell dos Spellbooks do material do deck, para que essas cartas no cemitério sejam food pro Fate. Já pensou? Você dá uma Spellbook Fusion, joga 2 Spellbook do deck pro cemitério, faz uma fusão que pode negar alguma coisa, e essa fusão, quando ela entra, ela, sei lá, pega uma Spellbook do cemitério pra tua mão, um dos materiais que você jogou vem pra tua mão, você pega o Secret, ativa o Secret, que, meu Deus do céu, palpitação, felicidade.
Eu ficava escrevendo esse tipo de coisa, mas a Konami parece que leu meus pensamentos e fez alguma coisa nesse sentido. Não manda material do deck, mas é assim que joga o Azamina. É um deck de fusão que, teoricamente, você não precisa usar os materiais de fusões para chegar neles. Tem uma questão aqui de que, como um deck, talvez o deck de Azamina seja dentro do deck de Quimera, né, o deck de Illusion, porque ela usa materiais específicos, que são um Illusion mais um Light Spellcaster. Então, Light Spellcaster não é a Witch, é a Sim, que é a outra menininha da lore. E aí você usa um Illusion, que na verdade é do deck de Quimera. Então tem uma sinergia com o deck de Quimera, mas o meu objetivo nesse vídeo não é falar dele. Voltando pro arquétipo então, nós temos essa spell, a Sacred Azamina, que é o coração do deck, é através dela que as coisas acontecem. Ela diz o seguinte: primeiro, você pode revelar um Azamina Fusion monstro do teu extra deck e mandar um Sinfo Spoils card da tua mão ou campo pro cemitério para cada 4 níveis que aquela carta tenha. E aí você faz Special Summon do monstro revelado. É importante você se atentar aqui que ela manda uma spell para cada 4 materiais. Vocês viram que as fusões ali são de nível 6. Como é de nível 6, não tem o dobro de 4. Então você continua mandando uma spell, porque é uma spell para cada 4 materiais. Se a fusão tiver nível 8, aí você manda 2, porque é uma para cada 4. O 6 ainda não extrapolou, então mesmo sendo nível 6, você continua mandando uma spell para poder fazer uma fusão. Então você burla a fusão e isso é tratado como Fusion Summon, que é uma parte bem importante aqui. Ela tem um segundo efeito, que se essa carta tá no teu cemitério, você pode escolher uma Azamina monstro que você controla ou no teu cemitério como custo, aí você devolve ele pro deck e se devolver, você adiciona essa carta, a Sacred Azamina, do cemitério de volta pra tua mão. Teoricamente, você tem aí 2 fusões pra fazer com essa spell burlando mecânica. O primeiro efeito de fazer fusão não é uma vez por turno, mas o efeito de se reciclar é. Então, essa é a carta que faz tudo girar, que faz tudo acontecer. Temos outra carta também, que é essa aqui, que tem basicamente o mesmo efeito da outra, só que ela é Quick, que durante a main phase você revela uma Azamina Fusion do teu extra deck, manda um Sinfo Spoil card da mão ao campo do cemitério para cada 4 níveis, e aí você faz special do monstro que você revelou. Além disso, o segundo efeito é que durante a main phase você pode banhar essa carta do teu cemitério e escolher uma Azamina monstro no teu cemitério. Aí você faz special summon dele pro campo. Como a fusão que você coloca no campo é tratado como um Fusion Summon, essa carta pode invocar o monstro que você trouxe, porque apesar de fazer special summon, isso é tratado como um Fusion Summon, então ela pode ser revivida. Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que pode. Então beleza, nós vimos aqui que através da spell você coloca as fusões no campo. Mas que fusões são essas? A gente começa com essa menininha aqui, que é a morcega. Ela é feita com os materiais de um Illusion, mais um Light Spellcaster, mais de novo, foda-se, mas ela tem alguns efeitos. O primeiro é que se essa carta é Fusion invocada, você pode adicionar uma Azamina, ok, carta de arquétipo normal, ou um Sinfo Spoils, card do deck pra tua mão. Sinfo Spoils. Pois é, essa carta pega a Seeker, ou também ela pega a Original de Sinfo Spoils. Então essa carta conecta a jogada de Snake Eye. Entendemos onde você quer chegar, Konami. Ela tem uns outros efeitos, mas não é tão importante. Esse terceiro efeito, se ela é destruída por batalha, o efeito você pode adicionar um Sinfo Spoils, spell do deck pra tua mão. Essa carta, inclusive, é maravilhosamente boa. Puta que pariu, que carta boa. Então aí você começa a conectar os pontos. E como se não se fosse o bastante, além de você ter uma fusão que busca as cartas Sinfo Spoils, você tem ainda essa menina, que é a Rhea Silveira, que ela tem o efeito que, quando o oponente tiver uma carta ou efeito, você pode tributar essa carta como custo, e aí você nega o efeito. Então ela é um Omni Negate. Então, você consegue colocar uma fusão que busca qualquer carta Sinfo Spoils, o que conecta N decks diferentes, e também você consegue colocar um Omni Negate no campo. Ela tem um outro efeito, que se ela é destruída por batalha ou efeito, você também pode adicionar, nesse caso, um Sinfo Spoils Trap do deck pra tua mão. Puta que pariu, essa carta é muito, muito interessante. Essas duas cartas, essas duas fusões são as principais, é o motivo do Azamina ser bom e exploitável, uma cacetada de deck diferente, o que talvez coloque uma nova dinâmica no jogo, talvez. A gente vai depender de um monte de coisa como próximas banlists para poder entender. Nesse momento, eu já indiquei para vocês o vídeo mostrando que pode sim ser uma tendência e já tem nego usando com o Snake Eye lá no OCG. Por aqui, vai demorar um pouco, vai ter banlist, não nos precipitemos, por enquanto o importante é só conhecer. Outra carta que eu acho interessante mostrar pra vocês é essa aqui, que também pede uma spell, Sinfo Spoils de material, e se ela é Fusion invocada, você pode escolher uma carta no campo, mande-a pro cemitério. E ela tem um segundo efeito que durante cada Standby Phase, você pode escolher uma Azamina ou Sinfo Spoil card no teu cemitério, e aí você pega ele de volta pra mão. Essa carta é bem interessante também, e com aquela spell Quick, você consegue colocar ela no campo no turno do oponente, jogando uma Sinfo Spoils tua do campo pro cemitério. Então, essa carta é maneira, cara, você coloca uma fusão no turno do oponente, e ela entra arrombando a porra toda. Ela é feita com Illusion
Fusion, mais um Fiend, então essa aqui é muito mais fácil de se fazer, por exemplo, do que usar um Light Spellcaster. Além disso, essa aqui você pode fazer com Chimera Fusion, no turno do oponente, no deck de Chimera, por exemplo. É uma ótima interação que o deck de Chimera pode ter, sem precisar fazer a Guardian Chimera, por exemplo. A última carta aqui deveria ser, teoricamente, o boss, porque ela pede 2 Spell Sinful Spoils de custo. Ela diz que você pode escolher um Illusion Monstro no teu cemitério, exceto ela mesma, faz Special Summon, Extender, e quando um Sinful Spoil ou Azamina Card o efeito é ativado, você pode escolher até 2 cartas no campo, destrua-as. Então essa carta é mais um chefão, caso você queira fazer um deck de maneira mais pura possível, mas é muito raro a gente ver ele. Para poder completar, você tem essa Azamina Trap aqui, que eu queria mostrar também, que ela faz a mesma coisa que as outras cartas. Só que ela não manda as cartas do campo pro cemitério para fazer uma fusão. Ela diz que você vai revelar uma Azamina Fusão do teu extra deck e devolver um Sinful Spoils do teu cemitério ou banido pro teu deck para cada 4 materiais. E aí você faz Special da fusão e isso é tratado como um Fusion Summon. Basicamente ela tem o mesmo efeito das outras cartas, só que as outras cartas jogam Sinful Spoils da tua mão ou face-up do campo pro cemitério para fazer uma fusão. Essa aqui ela recicla do cemitério. Então tem o seu nível de valor. Vai que em algum momento isso aqui é usável. E se você usar ela, você pode colocar um Omni Negate no turno do oponente, ou você pode colocar aquele monstrinho que entra dando Sand, que anda dando um dinguiço, que é bem interessante, só que ele dá alvo. Por último, você pode banir as cartas do teu cemitério, escolher um Sinful Spoil Spell Trap no teu cemitério e seta, mas ele não pode ser ativado nesse turno. Cara, essas cartas são muito boas. Como vocês podem ver, todos os efeitos são bons. Tem um monte de efeitinho aqui que você usa nesse deck e a engrenagem não tem monstros. E você tem a Witch no deck pra poder arrombar a porra toda, porque a última carta que falta é quem vai amarrar tudo isso, que é a Sinful Spoils Deception. A Konami colocou todas as cartas com Azamina no nome, mas essa aqui que interage com Azamina não tem Azamina no nome. O nome dela é Sinful Spoils Deception. Não é nem igual a Original The Sinful Spoils, que tem Snake Eye no nome. Em algum lugar, que agora eu não lembro. Mas pelo menos lá tem Snake Eye no nome. E aí tem Sinful Spoils também. Beleza, a Witch busca aquela carta. Aqui não é nem Sinful Spoil Deception of the Azaminas, alguma coisa assim. Não. É só pra você pegar com a Witch e ela conecta tudo. Porque ela diz o seguinte: você pode tributar um monstro da tua mão ou campo como custo, adicione uma Azamina Card do deck pra tua mão. Então, a Black Witch seta a Deception, a Deception conecta o Azamina e o Azamina chega em The Original Sinful Spoils e você conecta com o Snake Eye. Além disso, ela tem um outro efeito que durante a End Phase, essa carta tá no teu cemitério, porque foi mandada pra lá nesse turno, enquanto tava face up, você seta ela de volta. Então, ela acaba sendo food pra potenciais outras cartas que você tenha pra fazer fusão no turno do oponente. A engrenagem é bem inteligente. E pra gente sair um pouco daquela tela, vamos pra essa aqui, onde eu vou te mostrar um exemplo. Como eu falei que a Witch é quem conecta tudo, ela é quem vai fazer tudo acontecer aqui pro nosso lado. Então eu abri com o Witch uma carta genérica qualquer, nesse caso um Ash Blossom da vida. A Witch vai se invocar descartando, seja lá que carta for. O Witch no campo efeito, seta aqui o Original. Geralmente é isso que você faz pra poder chegar no Snake Eye. Porém, agora a gente pode setar a Deception também. Ao invés de eu pegar o Original, eu vou setar a Deception e você já vai entender por quê. Beleza, então. Setei a Deception, vou ativar ela, e a Deception vai ativar o seu efeito, tributando o monstro no campo para poder pegar uma Azamina Spell, e eu pego a Sacred Azamina. Beleza, agora eu vou ativar a Sacred Azamina e eu já tenho o Fold aqui do lado. Foi tudo pensado para fazer exatamente isso com o mínimo de recurso gasto possível. A Sacred então vai jogar a Deception fora e eu posso trazer uma fusão no meu extra deck, desde que ela seja com nível menor que 8, né? Então, show de bola. Trouxe aqui a morceguinha. A morcega, quando entra, ela dá efeito e busca uma carta, então agora eu pego a Original The Sinful Spoils. Eu posso simplesmente dar o Original e jogar essa carta fora, mas não teria sentido eu fazer isso, porque senão por que eu não setei direto com a Witch? O motivo é que agora você vai dar o efeito da Sacred no cemitério. A Sacred vai embaralhar a morcega, porque no cemitério não temos Azamina Fusão, e eu não consigo linkar ela, a não ser que eu tivesse outra carta na mão pra poder me ajudar nisso, mas como o bicho vai mostrar com pouca carta, a gente vai fazer desse jeito. Então eu pego de novo a Sacred Azamina pra minha mão. Eu vou ativar a Sacred agora e descartar a Original. Foda-se. Descarta a Original e agora você traz a Silveira, porque a Silveira é Omni Negate. Então com a Silveira no campo, agora eu consigo ter uma defesa pra minha jogada. Ela é uma defesa que se tributa e ela não volta? É, mas mesmo assim é interessante, cara. No final de tudo, se você a tua jogada passar, a tua jogada tem um Omni Negate de uma fusão, o que é bastante interessante. A gente segue agora na jogada. Como que eu conecto isso a Snake Eye? A Original no cemitério tem efeito, cara. Então você dá o efeito dela, já que eu não dei o efeito de fazer Special Summon do deck, eu dou o efeito da Original, vou buscar o Snake Eye Ash e devolvo a Witch pro fundo do meu deck. Normal Summon Snake Eye Ash é feito, pego o Pop na mão efeito, se invoca, Pop no campo efeito, busca e eu não preciso mostrar a jogada pra vocês, porque vocês já estão careca de saber, não é? Um ponto importante de se frisar é que no OCG,
A Seeker tá limitada, a Witch ainda tá a 3, mas a Seeker tá limitada. Então a forma com que você chega na Witch no deck tá relativamente limitada. Então é importante. Isso aqui é uma forma diferente que você tem de chegar no Snake Eye. Mas já existe o Fiendsmith, já existe as cartas de Snake Eye, mas isso aqui é uma outra forma. Eu preciso da Witch pra chegar lá? Esse é o próximo tópico. Porque nessa mão a gente vai ter a Deception direto, eu não preciso ter a Witch direto, eu posso ter a Deception. Então agora, ao invés de eu ter apenas 4 Wits, que no caso era o que o OCG tem, no TCG a gente tem 3 Seekers ainda, mas já isso muda, né? Agora você ainda tem 3 cartas a mais, que são as Deception. Como? Você vai entrar no teu turno, dá efeito da Deception, vai dar efeito, você pode tributar um monstro na mão ou campo, então eu nem gasto meu normal. Tributa a Ash Blossom na mão e pega a Sacred Azamina, Poggers. Você vai dar agora a Sacred, vai jogar a Deception fora, e aí você vai trazer a Morceguinha. A Morceguinha vai dar efeito, pode pegar o Original pra conectar a jogada? Pode, mas não é o que eu quero fazer. Eu vou dar efeito dela agora e pegar um Seeker, que lembrando, no OCG tá limitado. Com esse Seeker aqui, você pode ativar ele, buscar o Witch. Beleza, eu não tenho carta pra jogar fora, porém no cemitério o Seeker tem um efeito. Você bane ele do cemitério, embaralha de volta a Deception, porque ela tem sim Spoils no nome. Ela poderia se setar na end? Poderia, mas aqui é só pra poder exemplificar o meu ponto. Lembrando que eu tenho outras cartas na mão, mas como aqui nessa jogada com poucas cartas, vamos gastar a carta que eu comprar, né? Então beleza, eu comprei uma carta, agora o Witch tem Food. Você vai dar o Witch descartando seja lá o que você comprou, o Witch é feito, seta o original do deck agora. Beleza, eu já consigo conectar a jogada, mas antes, vamos linkar fora aqui e fazer uma IP, por exemplo. Beleza, agora como eu tinha monstro do lado, eu pude jogar o Azamina do campo pro cemitério para aproveitar melhor. Eu não vou dar esse original para invocar o Snake Eye Ash por Special Summon do deck. Eu vou dar o efeito da Spell no cemitério, da Sacred, embaralhar o morcego, pegar a Sacred pra minha mão, e aí você pode ativar de novo aqui, ó, a Sacred jogando o original fora. E aí você vai fazer Special Summon da Silveira de novo, colocando o Omnigate do lado. Eu já tenho IP, já tenho o Omnigate, já aparece uma mesa de Yu-Gi-Oh! Mas eu ainda tenho a buscada do original. E agora eu pego o Snake Eye Ash, que vai dar Normal Summon, efeito, pega pop, pop na mão, efeito se invoca, pop no campo, efeito busca, e vocês não precisam saber do resto porque vocês já conhecem, mas aqui você já tem um pouco mais de elevação de teto, já começa a ficar um pouco mais assustador o bagulho. Pra completar, eu fiz um esbocinho genericão aqui, tá? Genericão, de uma decklist de exemplo pra vocês. Então dá até pra tentar antecipar as coisas, né? Eu fiz aqui mais ou menos com o hatch do OCG, que eu imagino que vai acontecer algo parecido aqui. Pode ser que a gente tenha diferenças gritantes e a Konami de fato bana as cartas de Snake Eye. Pode ser que aconteça no TCG. Eu duvido, mas pode ser. Mas supondo que siga uma linha muito parecida, se não idêntica com o OCG, você continua tendo aqui os 3 Poppers, 3 Wits, o Seeker A1, o Snake Ash A1, Bonfire eu já coloquei A2, mas o Fiendsmith tá 3 e o Fiendsmith chega em Snake Eye, e agora tem o Azamina, cara, que chega em Snake Eye. O Snake Eye quase que vira uma engine pequenininha agora, porque tem N formas de chegar nela, tem a própria carta de Snake Eye, tem o Azamina e tem o Fiendsmith, enquanto você ainda consegue usar 15 deck, tá ligado? E aqui eu fiz um exemplo de decklist do OCG, que ainda usa um Crossout, 3 College, nem precisa ser, tá ligado? E quando chegar os Azamina, o Fuaró já vai estar aqui também, porque eles vêm na mesma coleção, por exemplo. Então, cara, é bem sinistro. Isso aqui é bem sinistro, isso porque eu tô falando só do Snake Eye, que é o deck que todo mundo quer que vá embora e tal, eu sei. Ainda tem N aplicações, vai ter um monte de gente que já viu outras vertentes desse deck de Azamina e que vai falar, pô, mano, esse deck, ele consegue colocar na endboard, ele tem uma carta que tira Barone da banlist e coloca Barone no campo e ainda passa com o Bulbasauro comendo o cu do Charizard no campo. Insano! Sim, mano, tem um monte de coisa. Meu objetivo aqui é só mostrar a parte real do deck, tá? Que tem potencial de ser real. E, moleque, como estão as tuas expectativas pro Azamina? Eu confesso que eu não conhecia, eu li em live aqui com a galera que me indicou a conhecer esse deck e tem uma sinergia sinistra com o Snake Eye e tem potencial de deixar a engrenagem viva, ainda respirando um pouquinho por aparelhos ou não, depende. Vamos ver o que vai acontecer, mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.